Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor, nós somos gratos por esse dia, Senhor, um dia que o Senhor nos preparou para que nós pudéssemos congregar, adorar o Senhor, contemplá-lo na Tua santidade e também nos assentarmos aos Teus pés e aprendermos da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito nos guie em tudo isso, porque só Ele sabe a Tua vontade. E só Ele consegue nos guiar para termos um perfeito culto de adoração. Assim pedimos, Senhor, que seja tanto nessa aula como no culto logo mais. Que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja seja fortalecida, edificada, instruída na palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos lidar, aliás, já estou falando, lidar com um assunto um pouco delicado, mas que graças a Deus, nós não estamos sem instrução a respeito disso, né? Graças a Deus, a palavra de Deus nos dá muita instrução em tudo, principalmente naquelas áreas mais importantes. Nós não estamos cegos, não é? Diante de algumas situações da vida cristã. Então nós vamos falar sobre nossa aula 5, ainda dentro daquele curso de famílias fortes. Nós vamos tratar hoje lidando com um cônjuge descrente. Nosso tema é lidando com um cônjuge descrente. Ainda dentro desse livro, A Bíblia e Sua Família, do Dr. Augustus e sua esposa Minka, nós vamos falar sobre o capítulo 1. Nós já estudamos o capítulo 1. Na verdade, nós vamos antecipar o capítulo 4 hoje, tá? 4 desse livro. Nós vamos fazer uma antecipação. O Espírito Santo tem algum propósito. Vamos entender que assim Ele nos guiou para isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no nosso texto base de hoje. Não só um texto, mas nós teremos dois. Mas esse aqui é o principal. 1 Pedro 3, de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. O texto diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Nesse primeiro espaço, Pedro fala para as mulheres. Percebam que a instrução para as mulheres é bem maior do que para os homens, que vem agora no versículo 7. Vamos ler. Maridos, vós igualmente, percebam o igualmente aqui, né? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro, ele está escrevendo, semelhante ao que nós já temos estudado na carta aos Hebreus. Pedro também estava escrevendo a cristãos que estavam sofrendo ameaças e discriminações. Então Pedro escreve para essas pessoas que estavam sendo ameaçadas e discriminadas devido à sua conversão ao cristianismo. Não somente judeus que haviam se convertido ao cristianismo, estavam sendo perseguidos pelos próprios irmãos, mas também gentios que se converteram dos seus pecados, da sua vida antiga para o cristianismo, e também estavam sendo ameaçados, perseguidos, discriminados, né, em suas cidades, em suas cidades, né? Então, eles estavam sofrendo essa perseguição. E Pedro tem o objetivo não apenas de fazê-los permanecer firmes na fé, apesar da perseguição, mas ele tinha um segundo propósito, mas também de estruturar casamentos e famílias como
testemunho cristão. Nesse trecho que nós estamos olhando aqui, é exatamente isso que Pedro tem em mente. Ele tem em mente aquilo que Deus já desde o início declarou ou planejou, né, que ele deseja uma semente santa. Ele deseja, através do casamento, primeiro, expressar a glória de um mistério maior, que é Cristo e sua igreja, o casamento universal, e também, através da vida dos casais e suas próprias famílias, expressarem a vida do Evangelho, a vida transformada pela graça. E esse é o objetivo, é através, principalmente desse ponto, onde o Evangelho poderia se expandir através do testemunho de famílias bem comprometidas com Deus. Então esse é o objetivo de Pedro. Então, sua primeira lição, que nós vamos tratar nesse trecho aqui, sua primeira lição é levar esposas e maridos que eram casados com cônjuges descrentes a viverem de maneira que demonstrassem a transformação de vida que tiveram, operada pelo Evangelho, para conquistarem seus cônjuges. Pedro tem em mente uma premissa aqui nesse trecho aqui. A premissa é essa daqui: nada é mais importante no casamento do que o jugo adequado. Quando dois não somente são dois, uma só carne, mas também num só espírito, num só propósito, numa só mente, num só alvo. Então, Pedro tem em mente isso, que marido e esposa trabalhassem no mesmo sentido para a edificação de seus lares e para testemunho de Cristo, para testemunho do Evangelho de Cristo. Então, o que é isso? É o jugo adequado, jugo igual, por assim dizer, né? É isso que Pedro tem em mente aqui. Bom, então, o que o cônjuge deveria fazer? Percebam que nós vimos aí em Pedro, que Pedro tem muito mais instrução para as mulheres do que para os homens. Porém, nós vamos juntar os dois para a gente ganhar tempo e também são objetivos semelhantes, né? Então, o que eles não deveriam fazer, segundo Pedro ensina aqui? Não deveriam se separar do cônjuge. Pedro ordena a convivência e não o divórcio. Pedro não ordena o divórcio. Loucos são aqueles que dizem assim para um recém-convertido ou uma irmã recém-convertida e chega e fala assim: teu marido não é crente, ele não se converteu? Não. Então, se o pastor orientar que tem que se divorciar, ele é um louco. Ele não está bem da cabeça e ele não é nada bíblico. Não há instrução nenhuma na palavra de Deus quanto a isso, a não ser alguns pontos que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, semelhante a Paulo, é esse o segundo texto que eu quero que você abra também, e vamos ler agora, 1 Coríntios 7, de 12 a 16. 1 Coríntios 7, de 12 a 16. Vamos ver o que Paulo fala e se nós conseguimos agregar isso, se nós conseguimos linkar isso com o que Pedro já disse. O texto diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Versículo 13. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Versículo 15. Mas, se o descrente, presta atenção, a condição é: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, ou o marido crente, nem a irmã, a esposa crente. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás sua mulher? Paulo deixa essa pergunta, né? Você não sabe. Deus escolhe e você não sabe quem é que ele escolhe. Bem, o que Paulo está ensinando aqui? Semelhante a Pedro, ele está mostrando que
o casamento, ainda que seja misto, nós vamos chamar de casamento misto, vocês sabem o que é um casamento misto, né? É um crente e um descrente, né? Se esse casamento misto, com o foco, nosso foco é o cristão que está dentro desse relacionamento. Vamos falar para ele, você ou aquele que tem um cônjuge incrédulo. Esse é o alvo do ensino de Pedro e de Paulo. O que você deve fazer? Se o descrente consente em morar com você, não se aparte. Não se aparte. Paulo vai dar um ensinamento aqui, bastante controverso, tem gente que usa aqui para aplicar para a questão da aliança, cujo, vamos supor, os filhos que nascem num lar onde tem um dos membros já é crente, ele já nasce crente. Não é isso que Paulo está falando aqui. Abram no versículo 14, percebam no versículo 14, vamos esclarecer esses pontos, essa controvérsia. Nesse versículo 14, onde Paulo diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, com o marido. Presta atenção. Aqui, Paulo não está dizendo conversão. O termo santificado, aqui, que o marido incrédulo é santificado e a esposa incrédula é santificada pelo cônjuge deles, que é uma crente ou um crente, ele está querendo dizer que o casamento entre eles, embora seja misto, ele é um casamento legítimo. O termo santificado também significa legítimo, ou seja, esse casamento tem valor diante de Deus também. Significa que ele é um casamento que é consagrado por causa de um dos membros ali, que faz com que esse casamento esteja sob a atenção de Deus. Sob a atenção de Deus. Então não quer dizer que a mulher sendo crente, ela está santificando no sentido de levar salvação para o marido, como se ela transmitisse salvação para ele, fé salvífica. Não é isso. Santificado quer dizer que ele é legítimo. O casamento é legítimo. Nós temos que reconhecer, como Deus reconhece, que o casamento, mesmo sendo misto, ele é legítimo. Por que ele escreve isso? Porque na época de Paulo, principalmente no judaísmo, a visão dos judaizantes era que o judeu jamais se casaria com um descrente, jamais. Segundo ponto é que, se ele houvesse casado com um descrente, a ordem de Deus era aparte-se. Lembram-se dos livros de Neemias e de Esdras? Houve uma dispersão de famílias ali, não é? No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos abonam o casamento misto, desde que, é isso que nós vamos falar daqui a pouco, isso não interfira na fé do crente, da esposa, a irmã, né, a esposa crente ou o marido crente, ok? Então, ele é considerado legítimo. Santificado, o marido é santificado pela vida da esposa crente, o marido incrédulo, né? Não significa que o cônjuge incrédulo é automaticamente salvo por estar casado com um cônjuge crente. Não significa isso. Significa que este casamento misto, é um crente mais um descrente, não é considerado ilegítimo como o judaísmo considerava. É isso, apenas isso que Paulo está querendo dizer. Ele não está querendo transmitir a ideia de que automaticamente o cônjuge é salvo e os filhos também já nascem salvos. Não é isso. Quer dizer que há um olhar especial de Deus também naquele lar. Ele é santificado para Deus. Deus está olhando de uma forma especial, tanto para um lar onde os dois, o casal é crente, os dois, marido e esposa, como também para um lar onde a esposa ou o marido são crentes e o cônjuge não é crente. Deus também está olhando para aquela casa por causa de uma pessoa que é filha dele. Lembram-se também do caso de José no Egito? Deus teve um olho especial para o Egito por causa de um homem que Deus colocou lá para governar. Ele tinha um propósito com a vida de José no Egito, embora um povo totalmente incrédulo e idólatra. Mas Deus tinha um objetivo com a vida de José e fez com que o Egito todo prosperasse, fosse abençoado. Mais ou menos isso. Então,
por isso, os filhos desse casamento também são legítimos. Além disso, essa união estava sob forte influência do crente. Veja bem, a questão aqui que Pedro quer lidar é: o crente dentro do casamento, ele influencia o outro, mas ele não é influenciado pela vida ímpia do seu marido ou da sua esposa incrédulos. Ele não é chuchu, como o pessoal fala, né? Ele é giló, não é isso que o pessoal comenta? O chuchu pega gosto de tudo, né? Ele só é influenciado. E o giló, ele transmite o gosto amargo para todas as comidas que você põe ali com ele, né? Ele transmite, ele influencia. Então essa é a ideia de Paulo e de Pedro, ok? Agora, se eles não deveriam se separar, o que fazer então? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam fazer o seguinte: primeiro, sujeitar-se ao cônjuge. E quando eu falo sujeitar-se, é estar convivendo com a pessoa de maneira a considerá-la. É lógico que o termo parece mais focado para a mulher, não é? A mulher se sujeitar ao marido porque é o seu cabeça, é o seu líder. Mas também, se você olhar lá em Efésios 5:21, Paulo diz que ali, após você estar cheio do Espírito Santo, e somente cheio do Espírito Santo, nós conseguimos nos sujeitar uns aos outros. Sujeitar uns aos outros. Tanto o marido para com a esposa e a esposa para com o marido. Ok? Então essa é a ideia. Sujeitar-se aqui, tanto as esposas como os maridos, seria tratar o cônjuge com consideração e dignidade. Não é isso que o versículo 7 de 1 Pedro 3 nos ensina? O que o Pedro manda os maridos fazerem? Tratai a sua esposa com dignidade, ok? Com respeito, considerando-a. Isso é uma espécie de sujeição, porque ele vive para o bem dela. Ele tem olhos para trabalhar, para supri-la, para cuidar dela. Ok? Então, esse é o primeiro ensinamento de Pedro aqui, é sujeitar-se ao cônjuge, como ele diz lá, voltando no texto de 1 Pedro 3, vocês viram que ele ordena nos versículos 1 e também lá no versículo 7, falando para os maridos, igualmente também ele deve então, o cônjuge deve lidar com respeito, considerando o seu cônjuge, ainda que incrédulo, mas amando, respeitando, cuidando dele, zelando por ele, observando ele, influenciando-o, ok? Então essa é o ensinamento de Pedro. Não se separem, porém, considere e respeite o seu cônjuge. Segundo, o que eles deveriam fazer também? Ter uma conduta modesta e respeitosa. Veja bem, 1 Pedro 3, 2 a 4, você vai perceber que Pedro dá alguns detalhes aqui a respeito do comportamento da mulher, principalmente da mulher. Não é? É lógico, não só na época de Pedro, no contexto de Pedro, mas também hoje a gente percebe também alguma coisa nesse sentido. A gente entende que esse comportamento são atitudes, decisões, maneira de viver, mas também um comportamento no que diz dentro de casa, a maneira com que ela cuida da casa, a maneira com que ela cuida do seu esposo e a maneira com que ela se veste. Veja bem, a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao esposo e o corpo do esposo pertence à esposa. Obviamente, então, se o corpo tem um dono, não só Deus, porque nós também somos templo do Espírito Santo e não sois de vós mesmos, não é mesmo? Primeiro nós somos de Deus, nosso corpo pertence a Deus. Então, viver de maneira sensual ou se vestir de maneira sensual implica na vida cristã, implica negativamente. É uma maneira de você dizer assim: eu não te respeito, Deus, eu não te respeito, marido. O corpo é meu, regras minhas. Não. O corpo não é seu, regras não suas. Regras de Deus, regras do marido ou da esposa. Você se guarda as suas partes mais belas para o cônjuge. Não há sensualidade na vida cristã. Então, modéstia significa isso. Essa conduta
modesta e respeitosa, lógico, tanto da esposa crente como do marido crente, dará testemunho da sua santidade e, de alguma forma, vai tocar no coração do cônjuge incrédulo. Vai tocar no coração do cônjuge incrédulo. Então o crente entende, as regras não são minhas, as regras são de Deus, especialmente para com o meu corpo, então eu não vou me vestir do jeito que eu quero. Óbvio, se eu for na praia, eu não vou de terno e gravata, mas eu também não preciso ir de fio dental. Existe um lugar certo para usar o fio dental. Desculpe, mas eu tenho que ser bem claro aqui para vocês, ok? Porque tem gente que vai sair falando, eu não entendi direito. Não vai entender, vai entender tudo hoje, em nome de Jesus, você tem que entender. Tá? Então, vejam, você precisa entender isso. Há lugares onde você tem que se comportar, e mesmo nos lugares onde você tem mais liberdade, como numa praia, por exemplo, você tem que ser modesto ou modesta, ok? Você tem que ter um limite naquilo que você mostra para os outros, perfeito? E nisso você está evangelizando o seu cônjuge. Este é o objetivo de Pedro. Você está mostrando para o cônjuge que você é respeitosa, respeitoso, que você se respeita, você respeita acima de tudo Deus, e você respeita Ele, você considera Ele, você se guarda para Ele, ou para ela, não é? Então aqui, a conduta e também, eles deveriam exercitar uma inabalável confiança em Deus, a fé. Vejam versículos 5 e 6, Pedro usa assim, veja bem, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Esperavam em Deus, anota isso daí. Versículo 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, veja bem, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Se você é um crente, ou uma crente, que só murmura, agora que vai ser do Brasil, eu vou perder meu emprego, acabou o ovo lá em casa, só tem um rolo de papel higiênico, e começa a reclamar da vida, e você não tem uma expressão de fé, de confiança, de descanso em Deus, esperando em Deus, que fé que você está transmitindo para o seu cônjuge incrédulo? O que você está mostrando para ele? Uma vida de murmuração, uma vida de tristeza, de medo, pavor com o dia de amanhã? Jesus condena isso lá no próprio Sermão do Monte, ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então, se você exercita uma fé, uma confiança, um descanso em Deus, você vai transmitir essa mesma fé, vai contagiar o seu cônjuge, e vai tocar no ponto da incredulidade dele. Ela tem uma fé, ela tem uma vida segura, uma vida estável, uma vida sólida, apesar das circunstâncias, que isso me chama a atenção. Isso vai bater assim no coração do cônjuge incrédulo. Aquela que não fica, ou aquele que não fica somente murmurando, com medo de tudo e de todos, né? E dizendo, agora acabou tudo, não, agora não tem mais jeito. Não é assim que você transmite o Evangelho. Aliás, não só seu cônjuge, ninguém vai querer esse Deus seu que é tão fraquinho, né? Que não é o nosso Deus. Não é o Deus dos cristãos legítimos. O Deus do cristão legítimo é aquele todo-poderoso, onde nós podemos esperar nele. Perceberam aí que elas esperavam nele e não temiam mal nenhum? É isso que transmite a fé para o cônjuge. Bem, o que nós podemos concluir dessa passagem? Eu estou sendo bem resumido, porque eu quero também que vocês debatam comigo, tá? Primeira lição, primeira conclusão, o crente deve manter-se casado com o descrente. Agora preste atenção, eu queria falar, não falei que havia uma condição. O crente continua casado com o descrente se este, ou seja, o descrente, concordar e mais, e não lhe trouxer empecilho para a sua fé. Sabe aquele marido ou aquela esposa que começa a dizer assim, hoje você não vai na igreja não.
Não, esse negócio de ler a Bíblia, para com isso aí. Hoje você vai no futebol comigo e começa a pressionar você. Uma vez ou duas você até pode relevar, lógico, não vamos levar a ferro e a fogo, não é por aí também. Mas quando você percebe, sim, que aquele convívio está sendo tóxico para a sua fé, aquele relacionamento já não está lhe trazendo, não está lhe fazendo bem, porque o teu alvo maior é glorificar a Deus. Acima de amar o marido ou a esposa, você precisa glorificar a Deus. E se esse relacionamento conjugal está lhe trazendo esse problema, então, aparte-se. Aí sim, o divórcio é justificável. Existem outros detalhes aí quanto a isso, mas você tem que entender isso também. Que esse tipo de relacionamento, quando você é impedida ou você é impedido de adorar a Deus e continuar em comunhão com Deus, é preferível você se apartar do que continuar nesse relacionamento tóxico para a sua fé. Segundo, o crente deve esforçar-se para evangelizar seu cônjuge, através de atitudes, mas, olha só, sem importuná-lo com muitas palavras. Sabe aquele crente, ou aquele marido, ou aquela esposa, que fica pregando o dia inteiro para o marido, pregando, querendo enfiar a Bíblia dentro da cabeça do marido, né? Querendo fazer com que ele entenda coisas que só o Espírito Santo pode levá-lo a compreender. Eu não estou dizendo que não deve praticar a leitura bíblica em casa, nem nada disso. Mas tenha equilíbrio, porque Pedro diz que você ganha o coração do seu marido, e vamos entender também, o marido também contamina ou contagia com sua fé a sua esposa incrédula, sem palavras. Sem palavras, veja bem, entendam. Não quer dizer que você não vai abrir a boca para falar de Jesus para ele. Não quer dizer que você tendo condições de orar na mesa com seu esposo, com sua esposa incrédula, você não vai orar. Não, não é isso. Não. Mas é de uma maneira equilibrada, sem querer pressionar e fazer essa importunação bíblica. Importunação bíblica. Não faça isso. Não faça isso. Não resolve. Vai fazer com que ele se sinta mais ainda repelido para o Evangelho. Ele não chega, ele se repele, ele tem nojo, ele começa a criar nojo das coisas de Deus, das coisas do Evangelho, da palavra de Deus, né? Então não faça isso. Então, em primeiro lugar, mantenham-se casados, desde que isso não impeça que você continue adorando a Deus, servindo a Deus, a sua fé. Segundo, o crente deve esforçar-se para evangelizar o cônjuge. Preste atenção. O cônjuge crente que tem trabalho na igreja, e mesmo tendo um marido incrédulo, uma esposa incrédula, ele pode continuar trabalhando no serviço da igreja, mas ele não pode se esquecer que o alvo principal é o marido. A Bíblia nos ensina que nós temos que começar sempre do mais próximo para os confins da terra, não é isso que a gente tem que evangelizar? Começa em Jerusalém, Judéia, região mais próxima de Jerusalém. Samaria já é um pouquinho mais distante, até os confins da terra. Então teu alvo principal não é evangelizar vizinho, parente, amigo de trabalho, desconhecidos, é evangelizar o seu cônjuge. Você tem que ter este alvo no coração. Como fazer isso? A Bíblia nos ensina. Primeiro ponto, com atitudes cristãs. Segundo ponto, sem querer enfiar a Bíblia na cabeça dele de maneira inadequada, né? Não faça isso. Então, evangelizar o cônjuge. Terceira lição: o crente deve continuar se relacionando com Deus, exercitando fé inabalável. Se você ainda não tem, eu também não tenho ainda, mas nós queremos ter uma fé inabalável. Quando algumas notícias chegam, depois do dia 30, por exemplo, confesso para vocês, eu vou dizer uma coisa íntima, não foi muito legal meu coração ficou pesado. Mas eu tenho que lidar com isso, entendendo que Deus, na sua soberania, permitiu tudo isso. E se vai dar certo ou não, aquilo que você quer, eu também quero. Desculpe eu falar assim. Mas, se vai dar certo ou não, não importa. Para Deus já deu certo. E o plano de Deus é perfeito. Então eu preciso e você precisa entrar no descanso.
Isso eu estou dizendo, não é um exemplo que eu estou dando, mas existem esferas dentro do lar que você precisa entender isso. E você começa a evangelizar, principalmente você que tem um cônjuge descrente. Você precisa ter uma fé inabalável para poder lidar com essa situação e mostrar para ele que sim, existe um Deus que está acima de tudo aquilo. E ele vai amar, vai começar a se interessar pelo seu Deus também. John MacArthur, semelhante ao estudo do Dr. Augustus, que nós vimos agora, ele diz assim: carregar um jugo desigual pode sim ser frustrante, desanimador e até caro demais. Vocês sabem o que significa o termo jugo desigual? É o que nós estamos falando hoje. É um casamento misto. Um cristão ou uma cristã casado com um cônjuge descrente, um cônjuge incrédulo. Tá? Isso é jugo desigual. Por que chamaram de jugo desigual? Você sabe me dizer? O que Paulo queria dizer com isso? Você pode arriscar uma resposta? Um é crente e o outro não é, né? Isso. Agora, por que a palavra jugo? Caminhar. O jugo é um instrumento que era usado na lavoura, para arar a terra, onde dois animais eram colocados um ao lado do outro. E eram emendados por uma madeira ou alguma coisa semelhante, né, Marcos? Canga, é o mesmo termo canga aqui no Brasil, né? Bom, então, eles tinham que andar no mesmo passo, com o mesmo objetivo, o mesmo alvo, a mesma força. Eles não poderiam estar querendo um ser mais forte que o outro, um ir para um lado, o outro ir para o outro. Isso não é jugo igual, é o jugo desigual. Então, é isso que acontece quando você está casado com um incrédulo. Infelizmente, é óbvio, existe um certo dano aí, porque o seu marido ou sua esposa incrédulos não vão seguir não vão ter o mesmo alvo que você. Ele não ama o seu Deus, ele não crê no seu Deus, e ele não obedece o seu Deus, que você é obrigado ou obrigada a obedecer, amar e seguir. Então há um impasse aí, não é? Há uma situação difícil. Então, pode ser frustrante, desanimador e até caro demais. Às vezes é caro. Mas, graças a Deus por esse mas, toda a bênção e a graça de Deus derramada sobre o cônjuge cristão se espalhará sobre o outro cônjuge e os demais membros da família, enriquecendo sua vida, enriquecendo a vida familiar. Você crê nisso ou não? Eu creio. Eu também creio. Deus pode fazer um milagre através de você. Quem ele vai usar para evangelizar o incrédulo, no caso o cônjuge? A pessoa mais próxima que seja crente. Quem é? A esposa ou o marido crente. Deus vai usar principalmente ele. Não que ele não pode usar um pastor, um vizinho que é crente também, um amigo de trabalho. Não é isso. Não é exclusivamente, mas principalmente, entendam. Você tem um alvo. Você tem uma conduta, você transmite o evangelho para ele, tanto pelo comportamento, pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de falar, pelas decisões que você toma, pelo caminho que você deixa ou não, as decisões da vida, e você está transmitindo para ele a vida cristã, um testemunho cristão. Era isso que Pedro tinha em mente, ok? Vou deixar aqui. Alguma pergunta ou algum complemento que você queira transmitir também para nós? Irmão Jean? Bom dia. Eu teria uma passagem da Escritura, não é assim para a minha pergunta, mas o que eu vou dizer aqui não significa dizer que nós não devemos considerar que a violência de mulheres e homens são primitivos no seu povo, isso tem que ser relevado. Não. Forma alguma. Eu vou tentar entender pela Escritura entender isso. Eu jamais incentivaria uma manutenção de um matrimônio que tivesse calçando de fato e simplesmente levar até a obra.
Exato. Então eu vou ler a primeira passagem, em 1 Coríntios, eu nem sei se foi no começo, hoje eu cheguei atrasado. Certo. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe com o homem. Se por ela quer separar-se, cargo e reconcilie com seu marido. Que o marido não se apare do seu Deus. A segunda passagem, Mateus, capítulo 19. E aqui é o próprio Senhor Jesus. Sim. Capítulo 19, verso 9. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo em repudiar sua mulher como sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casar com outras comete adultério. E que casar com a repudiada comete adultério. Bom, aqui nós vemos que no final desse versículo, está em Gênesis, né? Significa dizer que nos originais talvez não. Mas assim, eu tenho, toda vez que eu leio essa passagem, eu só consigo enxergar na leitura do texto, sem procurar descansar nos ombros de quem já escreveu sobre o assunto. Uma leitura fria, juntamente Sim. que é meio restritivo. É como se fosse. Não dá para enxergar aqui que nós teremos um rol exemplificativo de possibilidades de haver de apartamento não fosse exclusivamente essa. Tá bom? Eu estou lendo aqui. Certo. Isso é uma tradução. E também em relação ao que nós lemos no Coríntios. Como é que a gente faz para harmonizar isso? Apenas pelo texto bíblico. Sim. Acreditando que quem fez as traduções deve ter feito, fundamentado, inspirado, não foi a tradução não, mas baseado no texto que era inspirado. Certo. E também pelo que eu li ali agora, olha só. Justamente a partir daquela adversativa. Mas toda a bênção e a graça de Deus derramada sobre o cônjuge, então, se espalhará sobre o outro cônjuge, e demais membros da família enriquecendo sua vida. Qual seria, né? Embora eu não tenha dito sobre desde que não haja motivo que esteja atrapalhando a sua fé, mas não é o que está escrito aqui para a gente ler Mateus. Sim, sim. Isso pode ser que tudo isso é certo ou errado. Mas quando eu leio Mateus, eu não consigo encaixar esse sentido. Entendi. Eu sei Entendi. que é óbvio, Parece que fica fechado só no adultério, né? isso. Entendi. Ou algo semelhante a isso. Sim. Na realidade, a gente vai tentar entender. Eu não consigo ver uma ampliação de interpretação Sim. dessa leitura. Entendi. Exato. Quando a gente pega um texto, né, a gente precisa entender o seguinte: para uma decisão tão delicada, né, o que a gente tem que fazer diante de, vamos supor, a possibilidade do divórcio dentro de um casamento? O que a gente faz? Eu vou dar o exemplo da liderança, como a gente lida com isso. A gente tem que procurar não se basear num único texto, embora seja o próprio Senhor que tenha dito isso. Mas se você também pegar lá em Malaquias, também ele fala que existe uma segunda possibilidade, além do adultério, mas a violência. É onde o pessoal breca um pouquinho naquele versículo que diz que Deus abomina o divórcio, bem como a roupa manchada de sangue, ou seja, a violência. Então, quando você tem que tomar uma decisão difícil como essa, para instruir, ou uma esposa que está sofrendo na mão de às vezes não é só de um incrédulo, às vezes um crente, entre aspas, que você pensa que é crente e acaba depois se decepcionando, né? Entendendo que talvez não seja. Então você é obrigado a pegar mais textos, né? Para você estar seguro, para auxiliar aquele irmão, aquela irmã a tomar uma decisão. Então, aí nós acoplamos outros versículos, outras instruções, como no caso, eu te falei, essa de Malaquias, para instruir isso, né, para instruir a pessoa a tomar essa decisão. Vamos supor que hoje uma pessoa me procure e diga assim: irmão, eu tenho um cônjuge incrédulo ou incrédula, e ele sim está impedindo de eu continuar amando o Senhor. Lógico que em primeiro passo,
nós vamos dizer o seguinte: nós vamos estar orando e vamos tentar conversar com ele. Vamos esgotar todas as possibilidades de impedir que aquele irmão ou aquela irmã crente seja impedida de adorar, porque isso é uma violência. Se nós entendermos que alguém impedindo eu de adorar o meu Deus, torna-se para mim a maior violência que eu posso entender. Não é só física, não é só apanhar, arrancar sangue, né? Mas impedir a minha fé, a força, mesmo que seja o meu cônjuge, isso é uma violência contra a minha fé, contra a minha pessoa e contra o meu Deus. Então, nós vamos instruir aquela pessoa, se esgotar todas as possibilidades, presbíteros vão lá, conversam com o incrédulo e tal, tenta tratar e não consegue, a gente vai instruir sim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então você é obrigado a se separar daquela pessoa para continuar sua vida de fé. Não é? Então, irmão, a gente acopla, não só isso que Jesus disse, né? Só pelo divórcio, né? Mas você pode ajustar também com Malaquias, também foi o próprio Jesus, o Deus triuno, que instruiu Malaquias naquela profecia também. Né? Então não deixa de ser uma instrução. E você vai analisar todos os textos que se referem a isso, vai buscar conselho, né? É lógico, depois os comentaristas, como você fez. A melhor parte é essa, é ver o texto bíblico, né? Mas não só um texto, se você tem mais opções de textos, porque a revelação de Deus, ela se completa ao longo de toda a Escritura, né? Então ela se detalha, às vezes ela expande, né? Não só num único texto, né? Então seria mais ou menos isso, não sei se eu consegui explicar. Raquel, você ia falar? Eu queria comentar também, realmente um pouco dessa, essa dúvida, porque Jesus ali, a gente tem que lembrar que ele era judeu e ele vivia no contexto judaico. Então, quando ele falou ali para os judeus eles não se casavam mistamente. Não existia nem essa possibilidade para eles naquela época. Então, ele não tratou exatamente dessa parte de falar de casamento misto, porque isso não era uma realidade para o contexto que Jesus estava falando. Quem falou de casamento misto mesmo foi Paulo, né? Porque ele estava indo para os gentios. E os gentios são pessoas que se convertiam, e aí ela já estava casada com uma pessoa incrédula. Como é que ela ia fazer? Isso aí, até para entender quando ele fala que o Senhor não digo eu, não o Senhor. Isso que eu estou falando é baseado numa pregação do Augusto Nicodemos também. Que eu tinha essa dúvida, como assim? É Paulo que está falando da cabeça dele, não o Senhor? Mas exatamente a explicação é essa. Não o Senhor é porque Jesus não falou sobre isso, sobre casamento misto. Quem falou foi Paulo. Então a gente também tem que olhar que essa questão do abandono, né, que também é permitido o divórcio, quem fala foi Paulo, porque ele já está falando no contexto de gentios, que é mais próximo do nosso, né? Exatamente, tem esse ponto também. E a questão também, como eu disse, a gente precisa olhar para todos os ângulos. Se o divórcio é justificável, nós entendemos também um segundo casamento é justificável. Assim nós entendemos. Tá? Agora, é que nem a Raquel está falando, complementando o que o Jean também disse, a gente precisa entender tudo aquilo que é permitido dentro das Escrituras, olhando um todo das Escrituras, o máximo que você puder trazer de informação, porque é uma decisão delicada, né? A gente aconselhar o divórcio é muito difícil, porque se Deus odeia, nós também temos que odiar. Agora, chega num ponto em que esse ódio, a separação é justificável, quando há um sofrimento, um abandono, ou até mesmo um adultério, né, contra aquela pessoa, contra o cônjuge, que é cristão. E infelizmente a gente tem que sim dar esse remédio amargo para crente tomar. Não é nada bom, mas é possível. Minha mãe era alcoólatra, meu pai fumava também.
Entendi. Olha só. Amém. Irmãos, é possível. Eu creio que é possível. Eu preciso entender que o nosso Deus, quando Ele ensina isso nas Escrituras, é porque Ele está operando e está interessado em ajustar o seu lar. Lógico, como eu já disse, existem extremos que infelizmente chegam num ponto, depois de 1, 2, 3 tentativas, e a pessoa não se converte, ou ela está sendo um empecilho para a sua fé. Infelizmente, a gente tem que levar a aconselhar o divórcio, infelizmente, para o bem daquela pessoa, do irmão ou da irmã, né, para a salvação dela. Mas a gente precisa crer também que essa possibilidade, desde que o crente permita que você continue convivendo com ele, ou perdão, o descrente, né? Continue convivendo com ele e não queira se apartar, é uma possibilidade de você dizer assim: então eu vou continuar pregando para você, por assim dizer, né? Vivendo para que ele venha um dia crer no Senhor, né? Só um pouquinho, o Dan havia levantado primeiro? Sim. Sim. Se cortar, se vestir, por exemplo, com sexualidade. Uhum. Às vezes existe aquela desculpa assim de meu marido ou minha esposa não se importa para ele, não faz. Sim. Mas não é o que Deus diz. Sim. De acordo com a opinião. Exato. Uma cosmovisão do marido e da esposa que está até também. Exatamente. Meu pai não cumprir, mas por que eu Aham. fazer isso? Sim. Né? Vestir desse jeito, usar tal roupa, cortar dessa forma. Também não é o que Deus diz. Então, se existe essa possibilidade do marido, da esposa, não se importar, ou da mãe, do pai, não se importar com o que você faz, isso não seja. Sim, exatamente. Às vezes, o fato dessa pessoa não se importar, não ligar para a forma como você se veste, mas até porque a pessoa também está com uma visão deturpada. Exatamente. Se buscar conselho, Muito bem colocado. são levantados para isso, né? Para orientar. Exato. E aí, muitas vezes pode sanar essa dúvida. É. Então, mesmo que meu pai, minha mãe, Sim. meu marido, minha esposa não se importando, mas aquilo não é do fato. Exato. E outra coisa, né? Quem é o Senhor do seu coração? É o seu marido? Sua esposa? Seu marido deixa você sair seminua na rua? Ele não é o Senhor do seu coração. Se você é crente, você vai perguntar para Deus o que Ele quer para você, não para o seu marido. Acima de tudo. Ainda que o seu marido não seja sábio, seja um tolo, né? E mesmo às vezes convertido, às vezes não cresceu ainda na fé, não tem essa noção, você não vai se basear naquilo que o marido, mas você vai basear naquilo que Deus é para você, na palavra de Deus. Ele é o Senhor da sua vida, acima de todos. Não é mesmo? Breno? Só um complemento, que tem muito irmão, assim, ou irmã, que tem muita vontade de casar e acaba buscando um cônjuge descrente por algum motivo. E assim, esse texto que a gente estudou hoje é para quem já está nessa situação, às vezes já casou antes, até mesmo de se converter, então Sim. que mantenha. Só que um complemento é que Paulo fala lá em 2 Coríntios 6, no versículo 14 em diante, ele fala para quem ainda não está casado, Quem ainda não está casado. não entrar em julgo desigual. Né? Exatamente. Assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles os meus povos. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vossos pais, e vós sereis para mim filhos e filhas. Então, quem ainda não está, quem é cristão já, não adianta pensar que por meio do relacionamento a pessoa vai se converter de alguma forma. Mas ele no namoro, ele quer ir para a igreja, ele não é da igreja, mas eu acho que ele vai se converter. Isso daí é a exceção, não é a regra, e pode trazer muitas dores Exatamente. para o irmão ou para a irmã que se meter nisso. Esse Com certeza. texto de Coríntios é quem já está nessa situação, quem já está casado, então não descase, mas quem ainda não está, evite isso. Sim. Para esse ponto existe sim uma regra bem clara, como diz o Arnaldo, né? A regra é clara.
quem ainda não é casado e é crente, procure, case-se com um irmão. Não se prenda, aí é não mesmo, aí é uma ordenança. Não vos se prenda a um jugo desigual. Não se prenda a um jugo desigual. Né? Sandro? Igual que eu compreendo, a respeito às leis de Deus, que eu quero sobre o cristão, sobre o crente, não tem. Quando nós olhamos para o pecado e a vida do ímpio, não que o cristão não possa cometer um pecado, mas há acusação e o arrependimento. Sim. Enquanto isso, não há acusação e não há arrependimento. Então você está casado com alguém que ele fala assim, mas o ímpio prospera. Aí o cristão, não, mas o nosso olho é a vida eterna. Né? E você vê isso dentro do seu lar, do seu cônjuge. Né? Ele está mentindo, mas eu não posso. Sim. Ele está Exatamente. falando, mas eu não posso. Então, aí eu vejo a importância, é o que eu entendo a parte do jugo. Exatamente. A um, entre aspas, é permitido e a você não é. Exato. É do próprio relacionamento. Justamente. Casos extremos, né? Como foi falar sexualidade, traição, você vê o seu cônjuge indo a festas, indo a bares, indo a outros lugares, e a você não convém estar. Né? E você vai falar, puxa, se ele pode, é meu marido, então eu também posso. Não, você não pode, você Olha o impasse que fica, né? E aí, como é que você vai julgar o seu marido que é ímpio e não está sob a lei de Deus? Sim. Isso é o jugo desigual. Exatamente, Sandra. Exatamente. Então, o que para um é lei, para o nosso cristão é lei, para o ímpio não é. E nós não podemos cobrar isso dele. E aí o relacionamento vai ficar complicado. Não é mesmo? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui nessa manhã. E continue nos guiando ao longo deste culto que logo mais, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.